Olá, boa tarde. Começando agora mais um Momento Jurídico. E nós já estamos na semana do Natal, a semana em que os consumidores vão para as compras de última hora. Nós temos aqui para falar hoje sobre direito do consumidor o convidado, professor de Direito do Consumidor, Gilvandro Estevam. Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores desse programa maravilhoso. Nós estamos aqui com muito prazer, com muita honra de receber o seu convite para falar exatamente sobre essa questão de consumo tão comum nesse final de ano, né? Quando as pessoas já recebem o seu 13º, alguns férias e etc. E precisa melhor trabalhar essa questão. Isso, e fim de ano, né, professor? Nós temos aí os presentes tradicionais da família, temos também amigos secretos, ou seja, o consumidor vai estar bem atuante aí nessas últimas semanas do ano. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação do dinheiro, né, com o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele trata essa pessoa, nós consumidores, como a parte mais vulnerável da relação. Como é que o senhor vê essa questão do dinheiro, professor? Trabalhar com dinheiro realmente é muito difícil, né? É como se em casa se trabalhasse com a água, né? Então, o que você consome, se você bem consome a água, você vai ter um determinado tempo. Mas se você consome mal, se você, por exemplo, escovar os dentes, deixa a torneira ligada, vai ter um desperdício. A mesma coisa com o dinheiro. Dinheiro é assim, precisa ter cuidado com ele. Precisa planejar. Acima de tudo, planejamento, né? É a palavra-chave. E se planeja com lápis, papel, para que cada um saiba exatamente aquilo que está gastando. Porque, Cláudia, veja bem, como é que você pode fazer um planejamento para o próximo ano se você não sabe quanto você gastou nesse ano? Então é preciso que se tenha em mente essa questão de que é preciso ter a contabilidade, cada um fazer a sua contabilidade. Pode ser 10 centavos, você vai lá e vai fazendo essa contabilidade mensalmente para, ao final do ano, você tem aí um montante que você vai acrescentar uma inflação, vamos dizer, numa média de 6%, então você multiplica por 1,06, aquilo que você gastou, divide por 12, aí você vai ter quanto aproximadamente você precisa economizar no decorrer de todo o ano. Professor, e nós temos aí dúvidas geralmente que surgem em relação a promoções, a prazos de troca, a cumprimento de ofertas, né? Queria um pouco que o senhor explicasse para a gente o que é que a nossa legislação tem hoje e o que é que ela precisa para ser efetiva em matéria de proteção ao consumidor. Veja bem, o consumidor no Código, ele é tratado como vulnerável, a pessoa vulnerável. Porque a parte mais fraca, a parte mais fraca, indefesa. E nós, a cada instante, quando nós saímos de casa para o trabalho, para o lazer, nós nos deparamos com milhares de panfletos, de chamados, compre, né, compre o seu apartamento, compre o seu carro, compre o seu móvel. Bom, então, mas o consumidor, ele está diante de toda essa parafernália, vamos dizer assim, de chamados. Então, seria possível se comprar tudo aquilo que se oferece? Bom, seria bom, né? Mas é preciso ter cuidado. E esse cuidado, e é exatamente nessa parte que torna o consumidor vulnerável, porque ele está a cada instante sendo chamado para comprar. E só para esclarecer aqui, professor, e complementar a sua ideia, a questão da inadimplência hoje é muito alta, exatamente pela falta de planejamento que a gente observa hoje nas famílias, na hora de consumir, né? Todos os órgãos de defesa do consumidor agora, eles têm apontado essa preocupação, né, do grande endividamento que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E nessa relação, veja bem, o dinheiro, é preciso voltar àquela questão do dinheiro, porque muitas vezes você tem uma dualidade quando fala em dinheiro, né? Você pensa assim, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, então quer dizer que dinheiro é uma coisa que, se não traz felicidade, não é uma coisa boa. Aí em casa, às vezes, o pai diz assim, olha, ao pegar em dinheiro, lava as mãos, então dinheiro é uma coisa suja, não é? Então, assim, essa dualidade que existe no dinheiro, mas na verdade ninguém consegue conviver
sem esse dinheiro. Exato, professor, e nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu peço que o senhor segure aqui essas informações, mas antes disso eu quero chamar você que está em casa assistindo a gente. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a Band Natal através dos telefones que aparecem agora no seu vídeo. A gente está aqui com o professor Gilvandro Estevão e vai tirar a sua dúvida de consumidor de fim de ano. São apenas 2 minutinhos, não saia daí, a gente volta já. Voltando com o Momento Jurídico, falando hoje sobre direito do consumidor e as compras natalinas. Conversando hoje aqui com o professor Gilvandro Estevão, que leciona essa disciplina Direito do Consumidor. Professor, em relação ao cartão de crédito, quais são as principais vantagens e desvantagens que a gente pode informar aqui? A vantagem, é porque nós vamos ter a vantagem da circularidade, não é? Porque o cartão de crédito te dá um crédito, muitas vezes, maior do que você pode, às vezes, suportar. Então essa é a vantagem, você chegar num shopping, chegar num restaurante, você pode comer o que quiser, pode comprar o que quiser e logicamente o cartão vai resolver o seu problema naquele momento. Essa é a vantagem. Agora a desvantagem é que você precisa, primeiro, saber que cartão de crédito tem um juro altíssimo, hoje numa média de 9%, 9% significa 181% ao ano. Significa que se você faz uma compra hoje de R$1.000, daqui a um ano você está devendo aproximadamente R$2.180. Então veja bem, essa é a desvantagem, porque você precisa ter um planejamento, precisa ter uma organização, precisa ter um controle para efetuar esse pagamento, sob pena de você tornar esse cartão uma bola de neve quando você não consegue mais pagar. Mais uma vez, dinheiro e planejamento em primeiro lugar. Planejamento em primeiro lugar. Professora Luciana pergunta aqui pra gente se é correto sustar o pagamento de um cheque se ela não ficou satisfeita com o produto que comprou. Luciana, veja bem, cheque é uma ordem de pagamento à vista. E ele tem 3 princípios básicos. Quais são eles? O princípio da cartularidade, que é o papel, da literalidade, que é aquilo que você escreve, e da autonomia. O que é que significa esse princípio da autonomia? Que quando você passa um cheque, esse cheque se desvincula do negócio que você fez. Então, se você, por exemplo, contratou um serviço e aquele serviço não foi feito, você tem que pagar, logicamente, que você passou o cheque e ela é uma ordem de pagamento à vista. Agora, depois você entra ela pode ingressar com a ação judicial e pleitear o reembolso desse valor. Inclusive, se for o caso, com perdas, né, com perdas, danos, com toda a questão danos morais, etc. Né, professor? Exatamente. Professor, eu queria agora convidar para assistir. Eu tive lá no lançamento do livro do juiz Herval Sampaio. Ele lançou o livro Tutelas de Urgência no novo Código de Processo Civil. Uma obra que realmente vale a pena conferir. Então veja como foi a minha passagem pelo lançamento do livro. Segundo o juiz Herval Sampaio, para que o Poder Judiciário possa cumprir a sua difícil missão de proteger os direitos dos cidadãos, é necessário um conjunto de esforços para que o processo assuma na prática a sua função de instrumento para a garantia desses direitos. Com a linguagem acessível, o livro é uma fonte de conhecimento para perfis diversificados de leitores. Ou seja, ele não é apenas destinado a operadores e profissionais do direito e estudantes. Ele também é de interesse de todos os cidadãos, já que as normas jurídicas estão presentes nos diversos âmbitos da sociedade e em vários atos da vida civil. O juiz Herval Sampaio também é autor das obras Processo Constitucional, Manual de Prisão e Soltura e Medidas Liminares no Processo Civil. A morosidade ainda é um dos problemas enfrentados pelo Poder Judiciário. Por isso, as últimas reformas processuais prestigiaram a celeridade em busca da almejada efetividade do direito em cada caso concreto. Tutela de urgência é um tema imprescindível à população brasileira, tendo em vista a questão da morosidade. Todos nós sabemos que a maior reclamação com relação ao serviço do Poder Judiciário é a questão da demora exagerada do processo. Daí a importância da tutela de urgência, porque muitas vezes somente uma decisão urgente, quer seja de feitio cautelar, ou seja,
para proteger a eficácia do processo ou até mesmo lhe dar antes do termo final o que você está pedindo desde o início, é a única providência para que o seu direito seja efetivamente protegido. Bem, essa obra realmente vale a pena conferir, é um livro que traz várias indagações, professor, vários questionamentos em relação ao Código de Processo Civil. São essas as novidades que a gente trouxe aqui para você hoje. Mas em relação ao direito do consumidor, quero pedir que não desista. Temos mais perguntas, mas na quinta-feira a gente volta a falar sobre esse mesmo assunto. E o programa de hoje fica por aqui. Agradeço a participação do professor Gilvandro Estevão aqui com a gente, que esclareceu essas questões. O professor já fica convidado a voltar na próxima oportunidade e continuar aqui o nosso bate-papo. A você em casa, obrigado pela participação. Eu encontro você agora na quinta-feira, ao 12h20, aqui na Band Natal. Confira as principais notícias do dia com Geide Henrique Xavier no Boa Tarde RN.